Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, está começando mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um novo projeto de lei que altera o Marco Civil da Internet. O projeto, que limita a remoção de conteúdo de redes sociais, foi assunto na bancada do Morning Show. Vamos conferir. Eis essa tentativa do presidente Jair Bolsonaro de fazer algo que já foi vetado pelo presidente do Senado. E o Pacheco devolveu. Rodrigo Pacheco. Joel, o que você acha que vai dar? Vamos lá. Primeiro ponto, é preciso notar que agora, pelo menos, o meio está correto. A forma como o governo quer fazer isso agora está correta. Não é uma MP que entra em vigor imediatamente, mas é uma discussão que passa pelo Legislativo. Inclusive, acredito que o Legislativo pode melhorar essa proposta do governo. Porque qual é o objetivo? No final das contas, qual é o objetivo do governo com uma proposta dessas? É dar a liberdade irrestrita para os seus apoiadores e seus militantes mentirem o quanto quiserem nas redes sociais. A gente sabe como o bolsonarismo dependeu e ainda depende de uma enxurrada, de uma avalanche de fake news, justamente para manter a sua narrativa junto aos apoiadores fanáticos. Ele é um movimento que busca fanatizar, não ter um apoio crítico, inteligente, mas fanatizar numa guerra do bem contra o mal, dos bolsonaristas contra os comunistas, a opinião pública. Então, esse é o objetivo dele, é para isso que ele quer dificultar ao máximo a vida das empresas de redes sociais, chegando num absurdo, de dizer que uma rede social não tem sequer autonomia para determinar, olha, a gente tem certas regras, a gente quer aplicar essas regras aqui. A fala da SECOM, do governo, da Secretaria de Comunicação, para mim foi muito reveladora. Ela falou que, olha, conteúdos ilegais vão seguir sendo, conteúdos criminosos, né, vão seguir sendo proibidos e vão ser deletados. O fato é que a gente não pode tratar pessoas que não estão fazendo coisas criminosas com as que estão. Mas olha a retórica deles. Segundo a retórica do governo, quando um conteúdo criminoso é removido da rede, essa seria, digamos, a punição do criminoso. Nada disso. A consequência de um conteúdo criminoso nas redes sociais não é a remoção pelas redes. Isso é um detalhe secundário. A consequência é a punição na lei, a punição na esfera criminal. Isso já existe e vai continuar existindo. Agora, as redes sociais, elas têm interesse em limitar não só o conteúdo criminoso, mas todo aquele que degrada o debate, que desinforma, que atrapalha, os trolls, as fake news. É óbvio que tem interesses disso. Então, sim, é preciso, estou finalizando, Paulo, é preciso, sim, uma melhor regulamentação. Quem sabe alguns pontos desse projeto podem até ser salvos. Por exemplo, a empresa tem que notificar o usuário e explicar por que ela está banindo aquele conteúdo. Então, algumas coisas podem ser salvas, mas sem amarrar as mãos das empresas. Eu acho que é isso que o Congresso vai fazer. Adriles, o que muda desse projeto para aquele que o Pacheco vetou? Muda porque esse é garantido fundamentalmente em leis constitucionais absolutamente invioláveis. Você ter o direito à sua livre expressão, à sua livre opinião, é a base da Constituição brasileira. E isso, num projeto de lei, fica muito mais assegurado e muito mais fixo na raiz da sociedade. Eu volto a colocar minha metáfora aqui. As redes sociais são como um supermercado. O dono de uma empresa privada, de um supermercado, tem todo o direito de colocar ali todos os produtos. E o produto fundamental das redes sociais é a opinião e a informação. Mas o dono dessa empresa privada não tem o direito de expulsar um usuário que compra ou vende seus produtos porque ele não vai com a cara dele. A lei que estipula que a livre expressão é garantida, é constitucional e é inviolável. Eventualmente, uma rede social hoje se tornou, Paulo, para além das questões das liberalidades, como água, comida, serviço básico, como luz. Ou seja, o cidadão, através da rede social, ele tem o direito de se expressar livremente. E um dono de uma rede social não tem o direito de editar a livre expressão segundo os seus critérios. Ou seja, durante anos, intelectuais, a gente viu intelectuais falando pelo povo. Pela primeira vez, ao longo da última década, as redes sociais fomentaram essa revolução do povo falar por si só. Só que a gente sabe que a maioria dos donos, a maioria não, os donos das redes sociais, tem uma origem progressista, aí colocam regras absolutamente subjetivas, que você pode interpretar da maneira que você quiser e retirar e remover conteúdos, como estão acontecendo com conservadores. Donald Trump foi banido
das redes sociais. O líder do Talibã tem todo o direito. Então, é uma regra muito específica. O que o Bolsonaro quer fazer, e é uma coisa muito bacana, ele que é visto como ditador pelo exterior, ele está lutando pela liberdade. E aí, tanto o MP quanto o APL falam de uma coisa muito simples. Se eventualmente há algo que agride a honra de alguém, se há algo que é criminoso, que a justiça, que se mande para a justiça analisar, para ver se esse tipo de conteúdo é interpelado, ou se mesmo o indivíduo que fez esse tipo de conteúdo, que pode ser considerado ou não criminoso, possa ser interpelado pela justiça e aí ser removido. Então, eventualmente, é simples. É que as redes sociais obedeçam às leis constitucionais garantidas pela Constituição. É simples. Peraí, só um minuto. Ninguém fala direito de mentir. Deixa eu só pegar um exemplo do Adriles aqui. Se um consumidor no supermercado começa a tumultuar o ambiente, começa a hostilizar as outras pessoas, o dono do supermercado pode expulsar ele. Claro. Se eventualmente houver um julgamento justo, naquele sentido, você está colocando a vida de alguém em risco, você acha que ele tem que chamar pode ser julgamento? Mas numa opinião, mas deixa eu te falar, uma simples e mera opinião não está colocando a vida de ninguém em risco, não está causando caos institucional. Para essa opinião ser removida ou ser criminalizada, simples, que se vá à justiça. O que não pode é a juíza estagiária de cabelo amarelo dizer isso aqui é discurso de ódio, isso aqui é fake news. E eventualmente é o que tem acontecido. Tá. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser pragmáticos. Conteúdos que estão sendo removidos. Eu já tive conteúdo removido porque eu falei da possibilidade de tratamento precoce. Então é uma coisa muito louca. Muito insana. Primeiro vai na justiça, depois remove e depois finaliza. Ué. Na prática, se primeiro tiver que ir pra justiça pra remover, então é como se não tivesse remoção nenhuma, porque demora, tu vai demorar 2 anos pra tirar um post, é óbvio que não vai acontecer conteúdo de pedofilia, terrorismo, tráfico. Mas se o usuário que for removido, a PL admite. Se for um conteúdo criminoso, ele é removido imediatamente. Ela prevê isso. Vai lá. O ponto, Adriles, é que interessa a rede social não apenas remover o conteúdo diretamente criminoso. Interessa ela também remover conteúdo que não chega a ser criminoso, mas que, por exemplo, é falso, que tumultua. Por exemplo, pessoas que xingam as outras na rede social, isso é crime? Provavelmente não. Agora, a rede social não quer esse tumulto constante ali dentro dela. Outra, conteúdos mentirosos, por exemplo, aqueles vídeos que mostrava moedinha colando no braço depois da vacina, lembra disso? Aquilo não é crime fazer, não tem crime nenhum. Agora, eu entendo perfeitamente que uma rede social diga, não, mas eu não quero esse tipo de coisa aqui enganando a população sobre que a vacina tem um chip magnético ali dentro. É perfeitamente plausível e razoável a rede social não querer e ela não pode... Mas qual o limite dessa plausibilidade, Deixa eu terminar. Ela não pode demorar 2 anos até um juiz decidir que vai remover ou não. Agora, uma coisa eu concordo, Adriles. Falta, sim, transparência e falta isonomia. Eu quero, quando um conteúdo meu for banido, ok, eu quero, primeiro, a justificativa de por que ele foi banido específico. O que eu fiz que violou as regras? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e daí eu concordo com o projeto, esse ponto é positivo no projeto. Eu quero ter um canal possível em que eu possa me manifestar e dizer, olha, isso aqui não está. Vocês interpretaram Tem que ter uma área. Não existe. Vocês estão falando disso. Você é bloqueado, o teu conteúdo, ele é de alguma maneira vetado e você explicação. Sabe o que o Facebook fez? A gente não usa muito o Face. Você quer ver um cara que já sofreu muito com isso, que inclusive já veio aqui no Rica Perrone. O Rica Perrone fez alguma coisa ofensiva ou mentirosa? Não. Ele fazia piada politicamente incorreta. Ou seja, o critério tem que ter uma objetividade de remoção. Você tem que ter um anúncio, você tem que ter um alerta para a pessoa por que ela está sendo removida, senão vira perseguição ideológica. E tem que valer a mesma coisa para todo mundo. E tem que valer a mesma coisa para todo mundo. Porque vale mais para conservador. Agora a transparência ajuda nesse sentido. A transparência Exatamente. E outra. Mas quando vaza a informação do Facebook, que eles têm lá aquele sistema de checagem especial para um número VIP ali de pessoas, que vai desde jogador de futebol, parlamentar e presidente, aí você fala, bom, então esse cara pode postar o que ele quiser. E eu tenho as restrições, sendo que todo mundo assina o mesmo termo. Vamos ser transparentes aqui. 90% dos banimentos e da censura são pessoas de direita e conservadores. Vamos ser mais transparentes aí. As pessoas estão com medo. O Facebook... Não. Então te dou um exemplo. O Donald Trump... O cara incitou a invasão do Congresso. O Donald Trump, uma vez, falou que crianças eram vetores menores de disseminação do coronavírus. Isso é fato consumado pela realidade científica. O conteúdo dele foi banido por isso. Frase, Adriles? Então, assim,
assim, 99% das pessoas são de direita, são conservadores, e os donos das redes sociais que são progressistas estão fazendo uma propaganda contra. Isso é muito claro. Vou colocar os... Você sabe que o Facebook criou uma iniciativa que é interessante, ainda não está muito eficaz. Ele criou um grupo, um conselho que não integra o presidente do Face, não integra pessoas da gestão do Face. Quem é esse conselho? Um conselho, inclusive, publicamente conhecido. É igual o conselho da Folha de São Paulo? Tem que ver os nomes. Deve ser tão... Você é o cara da direita da Folha de São Paulo. O cara vai pro pessoal. Eu queria, inclusive, comunicar que essa notícia é feliz, que eu fui chamado... Parabéns pra você. Fui chamado, obrigado, para integrar o conselho editorial da Folha de São Paulo. Peraí. Isso aqui é notícia em primeira mão. Você hoje mas a Folha publicou ontem. Do conselho. Não, mas... Democrático. Ele é a direita do conselho. Eu só leio Jovem Pan e assisto Jovem Pan, querido. Então, pra mim, é primeira mão. Então, você faz parte agora do conselho editorial. Ele, o Hélio Schwartzman, que queria matar o Bolsonaro. Além de você, quem é o outro cara de direita? Não, é o próprio Hélio. O Hélio que quer matar o Bolsonaro. Você já leu as coisas? Já li muita coisa. O cara não é de esquerda. Patrícia Campos Melo Patrícia de direita? Ela é de centro. Ela é petista. Ela não é petista. Ela não é petista. O Hélio Schwartzman é de direita, João? Ele é da centro-direita, eu diria que sim. É a centro-direita joeliana. Aí não. Agora quer matar o Luiz Frias, que é o presidente ali, sei lá, dono da Folha também. Joãozinho, você nos representa. Rapaz. Então, beleza. Vai lá. Lembrando, então, antes de voltar ao tema, lembrando que não pode mais criticar a Folha nesse programa, portanto, agora que eu estou lá no conselho. Só para deixar claro aqui. Não, tá claro. Mas, voltando ao ponto. A rede social, ela precisa, ela quer, evidentemente, moderar o conteúdo dela e não dá para judicializar tudo. Se você mandar tudo para a justiça... Mas não dá para censurar tudo, Joel. Mas não vai censurar tudo. Você precisa ter medidas... acontecendo, Joel. Você precisa ter medidas com mais transparência, Adriles. E a Facebook, voltando, criou esse conselho que busca justamente isso. É uma esfera independente do Facebook, tem o nome lá das pessoas, eu não sei quem pergunta só. E que julga esses casos. Você concorda com o banimento do Trump, do líder do Talibã? Ele é um conselho... Deixa eu falar desse... Deixa eu responder. Primeiro, deixa eu terminar minha fala aqui. É um conselho que a pessoa pode apelar. Quando o conteúdo dela é banido, ela apela a esse conselho independente do Facebook. Isso tá no PL. Então, o Facebook está criando isso. Não precisa e não deve ser uma coisa que o Estado impõe também. Cada empresa vai encontrar suas próprias soluções. Tá? Agora, Adriles, sobre o Trump... Sobre o Trump especificamente, infelizmente, o cara botou muita fake news e incitação à violência ali. Eu quero que tire o Talibã também, mas o Trump tá vendo. Adriles, pode fechar. A invasão do Capitólio, cara. A invasão do Capitólio. É um líder de um movimento assassino, xenófobo, machista, que persegue mulheres, está nas redes sociais. O Donald Trump, agora você entende que simplesmente foi um presidente eleito que fala de crianças serem menos vetores de coronavírus, ele está banido. Não foi por isso. Então o critério é esse. O critério é progressista. Vamos seguir na pauta aqui. E para entender de fato o que muda entre o projeto de lei e a MP anteriormente rejeitada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversou com o advogado especialista em direito digital, Maurício Tamer. Acompanhe. Bom, há uma diferença fundamental aí de formato, né? Como vocês vinham conversando. A medida provisória, ela é uma excepcionalidade constitucional. Ela não é uma medida própria do trâmite legislativo, mas que se justifica em alguns casos. E aí, por isso, a Constituição Federal estabelece ali a relevância e a urgência da matéria como dois requisitos necessários para que uma medida provisória seja recebida pelo Congresso e tenha sua tramitação. No caso da medida provisória 1068, proposta pela Presidência da República, ela não tinha urgência e mesmo relevância da matéria naquele momento, por isso o Senado Federal rejeitou o recebimento para ir ao trâmite e discussão legislativa. O projeto de lei, a proposta de projeto de lei, é outro mecanismo que a Presidência da República, que o Poder Executivo pode encaminhar para o Congresso Nacional para tratar de temas que ele entenda que são necessários e que são relevantes. E me parece que é o que a Presidência da República faz nesse sentido. Tem uma diferença importante, que enquanto a medida provisória ela já altera a legislação, então ela já passa a valer de imediato, o que faz sentido, tendo em vista a urgência e a relevância da matéria, caso ela existisse, e o projeto de lei não. A proposta feita para a Presidência da República agora vai entrar na Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional vai aí iniciar um debate desse tema junto às duas casas. E aí eu pergunto ao senhor, e qual o mecanismo é mais frágil quando eu aplico ele? Ou seja, qual o mecanismo que pode ser derrubado de forma mais simples?
A medida provisória, sem dúvida, ela é mais frágil no sentido de que ela pode perder eficiência, perder eficácia mais rapidamente, né? Porque ou você tem a urgência e a relevância, e aí sim, ela já entra a valer e ela segue para o Congresso, ela tem o prazo de apreciação, ou caso ela não tenha, o Congresso Nacional já pode rejeitar. Tanto isso que a proposta da medida provisória 1068, ela foi rejeitada dessa maneira. Agora, do ponto de vista de eficiência, ou do ponto de vista de força, uma medida provisória que seja robusta, que seja consistente do ponto de vista jurídico, ela consegue sim ser mais forte que um projeto de lei, por uma razão simples, porque se ela tem urgência, a Presidência da República edita, ela passa então a valer, e aí o projeto de lei não. Um projeto de uma proposta de lei, ela vai sim seguir os trâmites naturais e os prazos do Congresso Nacional, e aí entra, claro, debate político, entra toda a organização que não é só jurídica, né? Então a medida provisória ela é mais forte de imediata, mas ao mesmo tempo ela é mais frágil. Doutor Maurício, eu gostaria de convidar agora, abrir o espaço para o nosso comentarista Paulo Pousonoff, que gostaria de fazer uma pergunta. Paulo? Essa questão toda da relação aí entre as redes sociais e os usuários, mesmo com o projeto de lei do presidente, supondo que ele seja aprovado na Câmara, no Senado, existe uma grande chance de judicialização disso até no STF. Eu queria saber da sua opinião, esse projeto de lei, assim como a medida provisória anterior, ele interfere na relação entre uma empresa privada e os seus clientes, que é o argumento aí usado por quem se opõe a esse tipo de regulamentação? Quando a gente fala desse processo de alteração, a gente tem, claro, uma discussão de formato, mas no fim do dia a gente tem uma discussão de conteúdo. Não é um conteúdo simples, não é um posicionamento jurídico simples. Acredito que o projeto de lei, na sua tramitação, também deva sofrer questionamentos de constitucionalidade junto ao Supremo. E, na minha visão, existe a necessidade de um amadurecimento da legislação em relação às plataformas. Tanto que o projeto de lei hoje que tramita, saiu do Senado, está na Câmara também, deve tramitar junto com esse novo projeto de lei encaminhado pela presidência, trata da transparência, trata da responsabilidade dos provedores, mas é um projeto de lei que precisa ser muito debatido. É claro que, enquanto prestadoras de serviço, elas têm responsabilidade por aquilo que elas administram e hoje não pelo conteúdo, até para que elas não façam censura e que elas permitam um ambiente de pluralismo político. Por outro lado, os termos de uso que hoje existem com a plataforma são termos de uso que são verdadeiros contratos. Então, um projeto de lei que avance para estabelecer requisitos mínimos ou hipóteses taxativas, situações que apenas naquelas hipóteses uma plataforma possa remover o conteúdo, e isso, a meu ver, fere a livre iniciativa, então, portanto, seria inconstitucional. Não significa que nós não precisemos de uma maior transparência, não significa que nós não precisemos amadurecer o sistema, isso com certeza, até porque todo o sistema legislativo precisa ser amadurecido. Mas você estabelecer hipóteses, por exemplo, de justa causa, como hoje está no projeto de lei encaminhado, me parece sim, a meu ver, que isso fere a livre iniciativa, impedindo que as plataformas possam estabelecer em contrato com os usuários aquilo que orienta a prestação de serviço. Doutor Maurício, eu passo a palavra para o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé? Salve, doutor Maurício. O senhor falando aí, eu me lembrei, eu sou meio antigo aqui, e vi o Constituinte discutindo como seria a medida provisória, né? O então presidente da República, José Sarney, viu a extinção do decreto-lei, que era um decreto presidencial que tinha forma de lei, e ele foi reclamar, disse que o país ficaria ingovernável porque o presidente perderia um instrumento importantíssimo de emergência, né? Sem o decreto-lei, que inclusive era inverso à medida provisória. Ele era aprovado por decurso de prazo, ou seja, se o Congresso Nacional não aprovasse o tempo, aí pronto, ele estava valendo como lei definitiva. Aí foram buscar na Constituição italiana a medida provisória, que é uma característica do parlamentarismo. Caiu uma medida provisória no Congresso, caiu o governo, né? Mas, enfim, ficou essa coisa estranha no presidencialismo. Doutor Paulo, eu não sei se o senhor viu aqui a minha avaliação inicial de que as novas plataformas são os novos veículos de comunicação e devem se responsabilizar
pelo que publicam a partir de agora, porque são também editores, assumiram. Elas sempre enganam, porque, na verdade, as pessoas acham que o que publica vai para todos. Não, um algoritmo traduz ali para onde, categoricamente, cada publicação vai e todo mundo imagina, eu publiquei, todos os meus amigos têm acesso. Não é assim. Há um algoritmo que filtra isso, ou seja, eles são editores, são veículos de comunicação. A minha pergunta, e aí é uma tese minha, eu não sou advogado, sou jornalista, né, minha formação é comunicação, é de que isso está aceito pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque quando você assina um contrato ali, mesmo que virtual, com a página, você está fazendo uma adesão. E se você adere, você se torna consumidor, mesmo que não pague, né? Não pague explicitamente, mas você acaba pagando através do consumo. Quer dizer, através do código e através do contrato de adesão, essas empresas não seriam obrigadas a manter os conteúdos? Quando a gente fala dessa relação de contrato, sim, é um contrato de adesão, e sim, todos nós somos juridicamente consumidores. E aí, por isso que faz necessário a gente pensar no amadurecimento desses termos, amadurecimento desses contratos, para que nós possamos entender o quanto que dentro disso esse reequilíbrio é necessário. E esse reequilíbrio, porque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é uma aplicação que justifica para reequilibrar uma situação que está desequilibrada. E diante disso é importante pensar numa forma em que a gente amadureça esse debate e amadureça os termos de uso e amadureça os contratos nesse sentido. E os projetos de lei que estão no Congresso hoje, eles têm esse foco de trazer um equilíbrio que respeite a livre iniciativa, que respeite a pluralidade na internet, que respeite a evolução e o trabalho sério que as plataformas têm feito, mas ao mesmo tempo estabeleça ali um avanço em relação a também os usuários. Por isso que é tão importante que o Congresso Nacional, e aí claro, com a participação social democrática de todos os temas, paute isso de uma forma que isso seja discutido, até porque considerando que a gente tem eleições no ano que vem, esse vai ser um debate jurídico extremamente importante. Como acontece todos os anos, o chefe de Estado do Brasil abriu a edição de número 76 da Assembleia Geral da ONU. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a sua gestão recuperou a credibilidade do país perante o mundo. Voltou a dizer que não há corrupção durante seu mandato e que antes de assumir a presidência, em 2019, o Brasil estava à beira do socialismo. O discurso do presidente foi discutido durante o programa 3 em 1. Vamos acompanhar. Novamente, Jair Bolsonaro surpreendeu todo mundo. Quem esperava que ele fosse fazer na ONU um discurso de fanfarrão ou algo radicalizado do ponto de vista da globalização, nada disso. Bolsonaro fez um discurso altamente sóbrio em que ele apontou que medidas seu governo vem agindo em favor daquilo que antecipamos ontem, de uma gestão conservadora, de como você tem que lidar e lidou com a gestão da Covid-19, que tem muitas críticas sobre isso, mas ele deixou claro como ele tratou dessa questão e desmontou algumas mentiras, a principal delas, aquela de que o Brasil é um vilão ambiental. Então, o discurso de Bolsonaro, do ponto de vista da estratégia, foi corretíssimo. Ressaltou que o Brasil vai e quer ocupar um papel até definitivo no Conselho de Segurança da ONU, que é uma reivindicação antiga do Brasil, mas que o Itamaraty nunca tratou isso assim com tanta força quanto agora Bolsonaro tratou. Então, são momentos que mostram que o Brasil tem sim importância no mundo. Ele listou no discurso dele, que durou apenas 12 minutos, uma série de fatos que o Brasil realmente vem realizando do ponto de vista da política e da economia e, principalmente, em defesa da liberdade e dos princípios democráticos, contrariando toda a propaganda internacional que é bancada com dinheiro roubado do Brasil pela esquerda para tentar pintar a imagem do presidente da República como alguém fascista. Até agora, Bolsonaro desmentiu essa esquerda, mostrando que ela é, além de fascista, farcista, porque produz farsas, produz fake news e mentiras que hoje, no discurso da ONU, muito sobriamente, ele apresentou o contrário. Então, Bolsonaro foi além das expectativas no que poderia apresentar um discurso como chefe de Estado, muito bem representando o Brasil na 76ª
Assembleia Geral da ONU. Em contraponto aqui ao Serrão, acabei de abrir a sua rede social e você não escreve que o Bolsonaro é um fenômeno político, mas sim que ele é um Pinóquio. Por que você escreveu isso? O nosso presidente ele mentiu do começo ao fim do discurso, que também não é nenhuma novidade. Se existe expectativa confirmada pelo presidente do Brasil, era a de que ele não fosse falar grandes verdades nesse discurso dele. A começar pela história de ter livrado o Brasil aí do socialismo. Ele tem esse fetiche todo aí, mas veja bem, o antecessor dele era Michel Temer, né? Não é exatamente um socialista. E, aliás, Michel Temer, um homem que anda escrevendo cartas aí para o presidente, e, por sinal, eu acho que para a imagem do Brasil, o Michel Temer deveria ter sido o ghostwriter aí desse discurso, porque teria feito muito melhor. O discurso foi um discurso pífio, né? Parecia redação de quinta série. Um discurso que virou tema de debate. Você pega qualquer um dos grandes jornais do mundo agora, logo após o discurso dele, né? Era deboche, enfim, em relação a muitos pontos. A questão da preservação ambiental, do presidente que respeita a Constituição. Parece que teve algum tempo atrás, aí, não muito tempo atrás assim, ele andou ameaçando jogar fora das 4 linhas, insinuando que não ia mais cumprir ordem judicial, mas enfim, parece que isso também passou, né? Falou sobre a história dos $800 de auxílio emergencial, falou muito sobre pontos aí sobre a questão ambiental que obviamente não convence ninguém e, sobretudo, veja, ele perdeu algumas oportunidades. Pouco antes dele, quem abriu aí a Assembleia, claro, foi o secretário-geral, português Antônio Guterres, que inclusive fez um belo discurso, um discurso em que ele chamou atenção para distribuição extremamente desigual de muitos recursos, entre eles as vacinas, né? Só 2% da África só 2% dos africanos já foram vacinados, e ele chama atenção para isso porque há um excedente de vacinas nos países mais ricos, e aí então ele deu nota, até por conta disso, deu nota 10 para a ciência, que em pouco tempo conseguiu uma vacina, nota 0 para a ética, que não foi capaz ainda de promover uma vacinação mais equilibrada, e aí vem o nosso presidente e defende o quê? Tratamento precoce. Então, perdeu, e o que, aliás, mais uma vez também virou deboche pelo mundo, e outra vez eu convido, então, os nossos amigos a consultarem aí grandes jornais e portais de todo o planeta. Então, eu acho que, novamente, ele perdeu uma grande oportunidade. Tô pegando aqui a repercussão que vocês mesmos escreveram nas suas redes sociais, agora vou pro nosso Constantino. Fala, Consta, boa tarde. Você diz o seguinte: quem sente saudades do tempo em que artistas de esquerda faziam carnaval na ONU, reforçando a imagem do Brasil como um país do samba e de bunda rebolando, enquanto o povo se ferra e as empreiteiras roubam o PT, deve ter odiado o discurso de hoje em defesa da pátria e da família. Roubam com o PT, as empreiteiras, né? O PT é o grande líder da corrupção no Brasil. O presidente fez um discurso de estadista, né? Realmente muito bom, muito importante. Ele abriu alfinetando essa imprensa militante aí, vagabunda, que infelizmente representa quase toda a velha mídia brasileira, e não deu outra, né? Basta ver a reação desses militantes para ver que o presidente tocou no ponto, né? Veja que ele defendeu família, cristianismo, Deus, né? E pátria, e por isso foi chamado de radical nas redações dos jornais. Então, realmente é hilário. E isso é um bom retrato do que está acontecendo no Brasil. O abismo crescente entre essa elite cosmopolita, esquerdista, que ocupa a imprensa, e o povo do lado de fora da bolha, né? O povo entende que alguém que defenda pátria, família e Deus não é um radical, né? E sim alguém que merece respeito. Outra coisa é que o presidente defendeu a autonomia médica, né? A autonomia médica. E disse que a história e a ciência vão responsabilizar aqueles que se viraram contra qualquer tipo de tratamento que, parênteses, não tem sua ineficácia comprovada coisa alguma. A ciência não se faz dessa forma. Também defendeu a liberdade, né? A liberdade contra, por exemplo, o passaporte sanitário de vacinação, que é de um autoritarismo digno de fazer inveja aos maiores tiranos que o planeta já teve, né?
defendeu ali as manifestações de 7 de setembro, que a imprensa militante insiste em chamar de golpistas e irrelevantes, né? Tinha uma multidão, milhões de pessoas, enquanto que dá destaque para meia dúzia, literalmente, meia dúzia de gatos pingados em Nova York, com cartazes contra o presidente. Isso significa protestos. O presidente é recebido com protestos no exterior, né? E aí a gente vê a checagem de fatos dessas agências, que também são extensões das redações militantes, fazendo exatamente esse trabalho, né? Catando pelo em ovo, e como não encontrou muito, tendo que criar esses pelos em ovo. O Brasil não é o patinho feio do mundo quando o assunto é clima, o presidente deixou isso muito claro, né? Ao contrário, o Brasil tem que ser louvado pelo que tem de preservação e de produção agrícola, com tão pouco do território utilizado, que alimenta quase 1 bilhão de bocas no mundo todo. O presidente trouxe esses fatos à tona e lembrou muito bem que o Brasil flertou com o socialismo e conseguiu se livrar do socialismo, obviamente se referindo ao PT, né? Isso foi muito importante, mostrando que agora está aberto para investimentos da iniciativa privada, saneamento básico, infraestrutura, tudo isso é muito importante também para o país, e uma mudança e tanto do que vinha da era petista. E, por fim, mencionou aquele fato mais incômodo que existe para a mídia e para a CPI circense, de que estamos há 2 anos e meio sem escândalo de corrupção no governo. A questão do carnaval que eu mencionei, além do estoque de vento, que deve ter gente com saudade de ouvir na ONU, isso sim, motivo de vergonha, chacota e vexame internacional, é porque a comunista, que não existe comunismo no Brasil, mas a comunista Manuela Dávila lembrou ali de uma sessão em que o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, puxou um sambinha com a turma toda lá tocando e tudo, e é mais ou menos isso que essa turma sente falta, né? A visão estética de mundo, Brasil, o país do eterno carnaval, enquanto que o povo estava mesmo lascado. Isso mudou para desespero da mídia e para alegria da população. Muito bem, Bruna Torlai, você hoje não usou o Twitter, então em primeira mão seu comentário aqui no 3 em 1. De fato eu não usei o Twitter, mas eu prestei muita atenção no discurso do presidente, comparando com os 2 discursos anteriores, né? Me chama muita atenção essa atitude. Toda vez que o Bolsonaro vai à ONU, ele tem uma nova maneira de se posicionar enquanto presidente do Brasil. Foi uma novidade. Então, desde 2019, ele faz discursos de vitória. Qual é a maneira como o presidente do Brasil se posiciona? Ele fala: olha, eu estou à frente de um país digno do maior respeito por esta e esta razão. E esse ponto, que é fundamental, ele foi fundamental nos 3 discursos, né? E o discurso desse ano repetiu, portanto, a fórmula dos anteriores. Ele apresenta o Brasil como um país vencedor, tá? Esse é, para mim, o aspecto principal. Por quê? Porque o Brasil, como país que precisa do capital internacional, como país que precisa da legislação internacional, que precisa de outras mentes, era algo que se vendia antigamente. A diferença entre o eleitorado que apoia o Bolsonaro e o eleitorado que apoiava aí líderes de esquerda mais ou menos moderados é que esses que apoiavam esses líderes tinham muita vergonha do Brasil. E o eleitorado do Bolsonaro, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, são pessoas que se orgulham do Brasil e que querem poder se orgulhar do Brasil, que têm o orgulho de falar: nossa, a gente tem um agronegócio, esse país tem um agronegócio que alimenta muita gente no mundo, que coisa extraordinária, né? Então, o Bolsonaro, ele fala nesse sentido, e eu diria que esse é o espírito também do seu eleitorado. Então, ele fez um discurso de representante, ele está representando o partido tomado que o levou ao Palácio do Planalto. Que partido tomado é esse? De um povo que não está mais nem um pouco afim de ter vergonha do país. Eu queria só chamar atenção para a frase de abertura, né? O Constantino falou que ele alfinetou a imprensa, etc. Mas eu acho que é muito importante a gente perceber o que significa essa, que foi uma das primeiras frases do discurso, né? Ele diz assim: o Brasil hoje tem um presidente que acredita em Deus, que respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. E esses 4 pilares, eles podem ser traduzidos como espírito do conservadorismo. Por quê? O que é acreditar em Deus? É submeter-se a uma autoridade moral superior, que é o pilar de um consenso moral. Ou seja, não se colocar acima do outro,
do ponto de vista dos valores. É alguém que se submete aos valores fundamentais que determinam o convívio sem, de maneira alguma, se colocar acima dos outros cidadãos. Segundo ponto, respeita a Constituição. O que quer dizer? Que se submete a esse Estado de Direito, porque entende que com todos os defeitos, é o que há de mais seguro para se garantir as liberdades individuais. Terceiro, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. O que é valorizar a família? A família é uma unidade política anterior ao Estado. Quando você diz valoriza a família, significa não quer um Estado que dilua a família, colocando todo o povo a serviço de si mesmo. Não faz dos indivíduos empregados do Estado e simplesmente trabalha para que esses indivíduos, nas suas famílias, encontrem os meios de buscar a felicidade, né? E por último, né, que vale a gente dizer, deve lealdade a seu povo, ou seja, não tem no povo um instrumento de poder, não tem no povo massa de manobra, mas procura, da maneira que lhe é possível, traduzir esses sentimentos numa gestão pública. Isso define, e é muito engraçado porque o Bolsonaro nem sempre exprime muito bem o que é esse conservadorismo que o povo brasileiro está, aos poucos, tentando exprimir quando sai às ruas. Esse é o espírito do partido tomado, chamado Partido Conservador na sociedade. E sim, isso é radicalmente oposto ao comunismo, porque no comunismo não há a submissão ao poder a uma instância superior, o poder é total, é totalitário, as famílias são diluídas, porque todo indivíduo deve ficar a serviço do Estado. A Constituição é um instrumento aparente, porque o que vale é a ditadura e, claro, o Estado de Direito não precisa nem dizer que não existe. Muito menos lealdade ao povo, o povo é só instrumento. Daí a diferença. Muito bem, Bruna Serrão, você acha que com esse discurso ele só pregou para convertido? Não. Ele fez uma mensagem para o mundo, mas tenham certeza absoluta. Leiam lá na íntegra. No meu artigo está lá o discurso do Bolsonaro na íntegra. Ele fez uma propaganda para o Brasil. Como escrevi lá, ele falou na ONU, mas o recado mais forte era para o Brasil. Com certeza absoluta. Apenas foi ressaltado que, internacionalmente, o Brasil tinha que dar satisfações do que realmente estava fazendo. Porque, repito, a propaganda contra o Brasil lá fora, financiada com dinheiro roubado daqui, é uma tragédia, é uma tendência, um absurdo o que é feito contra o Brasil lá fora. Você ter na Amazônia mais de 100 mil ONGs atuando lá e jogando contra o interesse nacional, isso é algo absurdamente vergonhoso. E acontece no Brasil, continua acontecendo lá. Bolsonaro ainda não mandou e nem vai mandar prender nem degolar nenhuma ONG, apenas vai tirar e tirou o dinheiro, patrocínio oficial que havia do governo brasileiro para essas próprias entidades que jogam contra a gente. Então, essa é a mudança de tom, essa é a mudança da realidade. O Brasil tem sim, ele é soberano sobre a Amazônia, mas o mundo vem com aquela discurseira de que a gente não trata a Amazônia, eles pegam lá pontos de queimadas que acontecem todo ano naturalmente e colocam aquilo como um grande incêndio. Então, seria o mesmo que a gente culpar lá a Califórnia, né, a irresponsabilidade da Califórnia pelos incêndios que acontecem lá na época de verão. Então, tem que mudar essa retórica internacional e o presidente deu uma contribuição para isso, para restabelecer a verdade sobre o Brasil. O papel dele na ONU foi corretíssimo e equilibrado, como tem de ser. O discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU também foi discutido em Os Pingos nos Is. Confira. Trata-se de um presidente da República Brasileira eleito pelo voto direto e, portanto, nosso representante no exterior. E missão importantíssima, né? Abrir a Conferência Geral da ONU. E isso é muito importante. O presidente Jair Bolsonaro saiu daqui do Brasil disposto a fazer o discurso mostrando o Brasil real, o que acontece aqui e mostrar a todos que esta propaganda e esses 7 que fazem aí esse tipo de discurso não falam de um Brasil real. E mais do que isso, atrapalham a imagem do Brasil. Está, tradicionalmente dizendo, jogando com o time de fora. É isso que querem os concorrentes do Brasil, arranhar a imagem do Brasil e atrapalhar os negócios. O Brasil é um forte exportador de commodities.
E isso é muito importante. O maior exportador de soja do mundo. Veja aqui, ponto a ponto, o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Aqui, Vitor, as repercussões se dividiram. Aliados do presidente dizem que ele foi corajoso em mostrar o que realmente está acontecendo aqui no Brasil. A oposição, inclusive o relator desta CPI política, o senador Renan Calheiros, chamou o presidente de mentiroso. Um senador da República, relator de uma CPI. Então veja os pontos aqui. Sobre a Amazônia, é evidente que nós não estamos devastando a floresta amazônica para plantar soja ou criar boi. Mas passa a ideia, inclusive com a participação de brasileiros, de que isso acontece. Corrupção no Brasil existe ainda. É como eu sempre digo, corrupção é como unha, tem que cortar sempre. Mas lá embaixo, esses lobos continuam aqui rondando a esplanada para alimentar a matilha. Mas não existe ligação com o governo, não existe um ponto direto, ou seja, não existe essa contaminação de antes da corrupção. Está, sim, livre da corrupção o Brasil governo. Agora é colocar na cadeia e investigar os que se corrompem na máquina pública. Isso é natural, que sejam investigados. O mercado consumidor aqui no Brasil é importantíssimo. E aí vem um alerta muito bom. Eu ouvi de representantes empresariais aqui de que o presidente Jair Bolsonaro tranquilizou o setor, porque estava sendo espalhado aqui que o presidente, nesse discurso, poderia brigar com as grandes potências e colocar aí uma pecha de insegurança política e jurídica no Brasil. Não há essa insegurança e o discurso dele foi de convite. Venham, nós estamos aqui de braços abertos para receber investimentos externos. O novo governo, esta política econômica, não quer aquele capital chamado capital motel, que vem, dorme e vai embora no outro dia. Só é remunerado. Não, a ideia é que venham investidores para criar aqui produção e gerar empregos. Este é o convite. Sobre a legislação ambiental no Brasil, é verdade. O Brasil, e nem foi no governo do presidente Jair Bolsonaro, aprovou o primeiro código, ou seja, uma legislação concatenada, forte, um instrumento importante para a preservação da natureza. E está em vigor. Agora, quem desmata, quem põe fogo, são irregulares, são criminosos. Aí o que tem que fazer? A Polícia Federal investigar, o governo investigar. Porque legalmente o Brasil é, sim, líder mundial em termos de legislação. É uma legislação que foi feita, inclusive, com a participação e lobby dos concorrentes internacionais que engessaram aqui parte da área produtiva do Brasil nesse Código Ambiental. Mas vamos lá, é a legislação que está sendo seguida. Quem não seguir é ilegal, é um irregular, um criminoso. Sobre a pandemia, o presidente deixou ali claro 2 pontos coerentes da sua gestão. A primeira é que ele aposta e apostou na possibilidade de um tratamento. Qualquer doença tem que ter um tratamento, nem que seja água com açúcar. No interior é muito comum, quando alguém tem algum mal que ninguém sabe o que tem, dá água com açúcar, né? Então, por que uma doença tão grave assim não há de se ter um tratamento, pelo menos para amenizar os sintomas? E isso virou palavrão. Agora, o presidente mostrou que a economia do Brasil foi preparada para o pós-pandemia, né? E durante a pandemia, os mais fracos, os que estavam ali que estavam exatamente sendo alvo desta paralisação, foram atendidos através desta renda emergencial que salvou a muitos. Houve dificuldades. O Brasil parou, como o resto do mundo, parou. E algumas pessoas não tinham nenhuma renda. Esse salário emergencial foi o único momento em que eles puderam comprar alguma coisa no supermercado, e isso é muito importante. Agora, sobre a vacinação, vamos combinar. O governo brasileiro está ofertando vacinas. Eu me vacinei, 1ª e 2ª dose, ou seja, o governo colocou à disposição. Só que, se não fosse o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, eles estavam correndo atrás de pessoas aí para vacinar. Ou seja, vacinação obrigatória.
uma agressão aos direitos individuais. E o que acontece? O governo brasileiro disponibiliza a vacinação e pronto. Como é o caso da Inglaterra. Lá é o seguinte, chegou um ponto que falou, olha, o Estado foi até onde podia ir. Colocou à disposição, quem não se vacinar, aí é problema dele. Eu defendo a vacinação, acho que a vacina é boa, tem resultado, tem provado resultados positivos. Não é mais ou menos, acho que não. A vacina tem demonstrado resultados positivos. Só que vacina quem quer. Acho um absurdo essa história aí do passaporte sanitário para todo o Brasil. Quanto às manifestações, isso é participação e torcer para o time de fora, ou seja, contra o próprio Brasil. Essa viagem do presidente aí para a Assembleia Geral da ONU, né, eu disse aqui desde o início, né, ela está sendo configurada em dois objetivos. O primeiro é a viagem real, né, de contatos do presidente Jair Bolsonaro, do discurso, convidando empresários para investir no Brasil. Por outro lado, é aquela irreal, transmitida por alguns veículos de comunicação, que é, ele comeu pizza nas ruas, ele almoçou num puxadinho, teve 6, 7 se manifestaram contra o presidente. Então, cada um fica com a viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez. É a mesma viagem, mas duas versões. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. O presidente começou ali, né, já no início do discurso, já assinalou a questão de qual Brasil se desejaria falar, né? Evidentemente que todos de boa fé querem falar do Brasil real, mas o presidente assinalou que existe o Brasil real e o Brasil da imprensa, né? Fico à vontade para dizer, porque eu sempre detestei críticas genéricas à imprensa. A imprensa é fundamental na história até hoje, mas, infelizmente, nós estamos num momento histórico em que a maioria da imprensa, a grande imprensa, se demitiu do seu papel de informar e virou uma panfletagem, né? Pode ser contra Bolsonaro, pode ser contra Temer, pode ser contra Trump, pode ser contra o efeito estufa. Enfim, virou um panfleto, né? Infelizmente, para a desgraça de toda a coletividade. O presidente Bolsonaro, então, fez essa demarcação, o que se torna muito importante, porque, evidentemente, que essa imprensa, outrora grande e grandiosa, ela, por exemplo, né, um dos pontos ali, saneamento básico, né? Estivemos aí durante muitos anos perseguindo a mudança do chamado marco do saneamento para ampliar os investimentos em esgotamento sanitário e acesso à rede de água potável, né? Isso, a política brasileira sempre ficou a dever, porque diziam que, né, tubo enterrado não dá voto e tal. Então, uma questão para quem diz que se preocupa com a sociedade, com o social, com o povo, isso é uma coisa central. Este marco do saneamento, que abriu o setor para maiores investimentos, foi aprovado nesse governo. Ele assinalou isso, e assinalou também que é um governo sem escândalos de corrupção. Essas coisas não saíram, com certeza, na mídia dominante nos Estados Unidos e também na Europa, né? Agora, evidentemente que é preciso fazer a ressalva. É claro que quem de boa fé que queira informação acha, né? Hoje em dia é fácil de achar. Mas não, prefere ficar ali no New York Times, prefere ficar ali na CNN, na BBC, vendo aquelas notícias catastróficas de uma história construída, né? O Brasil está sob uma sombra fascista. Esse tipo de coisa que vão insinuando o tempo inteiro. Então, o que se passou foi o seguinte: o presidente mostrou um pouco desse Brasil real. É claro que mostrou da perspectiva dele, chefe de Estado, né? Outros problemas que ele poderia ter assinalado, não assinalou, porque tem um pouco de propaganda também no discurso, mas é normal. Agora, essa imprensa que se demitiu da função de informar, ela não vê povo na rua, né, no Brasil.
Então, assim, você imagina as coberturas das grandes, portentosas manifestações de 1º de maio, 1º de agosto e 7 de setembro no Brasil. Manifestações de massa pelo país inteiro, pedindo liberdade, e uma boa parte dessa gente apoiando esse presidente, democraticamente, sem nenhuma tentação de fechamento de regime, né, nem da parte do governo, nem da parte dos apoiadores. Tem sempre ali alguns que falam, fecha tudo, passa por cima, etc. Mas não é absolutamente a maioria. Pois bem, isso aí não aparece, infelizmente, hoje em dia no exterior. Quem tiver boa fé, encontra. Mas quantos são esses que têm esse motor para procurar? Aí o que nós vemos, aí eu gostaria de fazer esse paralelo, né? Quer dizer, estas manifestações de milhões pelo Brasil, em defesa da democracia, que essas pessoas acreditam que é praticada pelo atual governo, elas aparecem como atos golpistas, né? É isso que toda essa imprensa, todinha, esse consórcio, né? É bom que eles se auto-intitularam consórcio, porque fica mais fácil da gente denominar. É um consórcio de falsidades, né? É o consórcio dessa subliteratura. A população brasileira foi à rua de verde e amarelo para um golpe. Vocês não têm nem mais vergonha, né, para defender aquilo que dizem. Agora, o que a gente vê, Vitor, para concluir, são os 7 de Nova York, né? Então você compara ali uma pessoa, como nós vimos vários, vou dar um exemplo, uma pessoa que pegou lá um ônibus em Goiânia para São Paulo para estar lá, sem soldo, sem mortadela, sem nada. É uma pessoa, povo comum, que acredita na liderança do presidente e principalmente acredita que precisa defender a sua democracia, que percebe que a democracia do seu país e a sua liberdade está em risco, né? Você compara essa pessoa que pegou um ônibus de Goiânia, foi lá, se manifestou, feliz da vida, em alto astral na Avenida Paulista e depois voltou, uma pessoa que pegou um jatinho, foi para Nova York, para fazer uma claquezinha contra o Bolsonaro, né, em Nova York. Pegou um jatinho, ou então já estava lá, porque tem apartamentos lá, né? Eu achei até, Vitor, essa manifestação bem representativa, né? Os 7 de Nova York, vamos chamar assim, porque eles têm casa lá. Eles têm a quarentena VIP, muito VIP deles, lá em Nova York, né? É de lá que eles mandam as ordens aqui, né? Fora isso, fora aquilo. E sobre a referência do presidente ao tratamento imediato, ao tratamento precoce, eu achei até que ele fosse cancelar a Assembleia da ONU, porque é proibido, né? É proibido você fazer referência a experiências clínicas que até médicos aí, tradicionais, prescrevem, mas na encolha, caladinhos, tem que fingir que não prescreve, só alguns poucos, né, que assumem, porque é proibido. E por que é proibido? Porque só pode se falar de vacina. E o que é a vacina? A vacina é um produto experimental, cujos riscos não estão totalmente dimensionados. Essas que estão em aplicação, elas têm a sua fase de desenvolvimento só se completando em cerca de 2 anos, ou seja, experimental, e querem empurrar uma obrigatoriedade, querem empurrar um passaporte. Ninguém, com boa fé e vergonha na cara, consegue defender a obrigatoriedade dessa vacina, porque ela sequer detém o contágio. Qual é a ética coletiva a qual vocês fingem se referir? Estou vendo até médicos dizendo que as crianças em sala de aula vão botar outras em risco. Isso é mentira. Isso é mentira. As vacinas que estão em aplicação, elas não impedem a transmissão do SARS-CoV-2 entre pessoas. Fim de papo. Isso deveria ser uma ética e uma decisão pessoal. Se não é, se é um passaporte, né, cercando todo mundo e criando cidadãos em segunda classe, o propósito é outro que não seja o da saúde. E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.